Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, dia 11 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora no 6º domingo do tempo comum. E a Sagrada Liturgia traz para nós hoje, para reflexão, o capítulo 13 do livro do Levítico, Salmo 31. A segunda leitura é a 1 Coríntios, capítulo 10. E observem bem que interessante, a liturgia hoje quer nos oferecer como ponto de partida de reflexão. Fala-se a respeito do momento crucial, o qual uma pessoa se encontrou com Jesus e, por assim dizer, ela foi liberta de todo o seu mal corporal. Mas repare bem que, a começar da primeira leitura, o livro do Levítico traz para nós aquela polêmica a respeito da impureza e pureza. A descrição do livro do Levítico, capítulo 13 e 14 principalmente, nos ensina que naquele tempo de Moisés se dizia que uma pessoa com tal tipo de enfermidade deveria se considerar uma pessoa impura e por isso ficaria excluída daquela sociedade. Repare então que agora o Evangelho nos mostra como que de fato o ser humano ele deve se portar mediante a esses momentos em sua vida. O Evangelho de hoje nos mostra que um leproso, tendo uma enfermidade no seu corpo, fisicamente falando, ele não tem receio algum de se excluir da presença do Filho de Deus. Com certeza, ele já havia ouvido falar muito a respeito das obras do Filho de Deus e talvez tenha escutado que, de fato, ele não faz acepção de nenhuma pessoa. Portanto, tudo aquilo que é proveniente do Filho de Deus não tem acepção. Jesus não faz acepção de pessoas e Jesus não quer que ninguém, absolutamente ninguém, fique excluído de se encontrar com Ele. Ora, o leproso do Evangelho de hoje nos dá um grande exemplo. Ele, com grande coragem, com grande ousadia, e podemos dizer assim, até de um certo ponto de vista, parresia, um destemor. Ele não teme as demais pessoas e vai se encontrar com o Filho de Deus. E neste encontro, mostra-se claramente que ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele sabe quem é o Filho de Deus. Ele se apresenta com respeito, reverencia o Filho de Deus, se prostra diante do Filho de Deus e faz uma oração, uma súplica ardente. Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Olha que coisa interessante. O leproso tem no seu coração a grande confiança de que somente o Filho de Deus
pode solucionar aquele problema em sua vida. E por vezes é assim, querida família de Deus. Por vezes, tipos de situações que se encontram em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida rotineira, somente o próprio Senhor, nosso Deus, pode nos ajudar a resolver. E então, este leproso obtém de Jesus algo que é fenomenal e que a cada um de nós poderia ser concedido se tivéssemos de fato a grande confiança desse homem. Jesus olha para ele, e diz para ele que ele quer curá-lo. Ele diz para aquele homem, que olha, eu vou te curar, eu quero te curar. E logo em seguida, o leproso fica totalmente curado. Veja só, a missa que nós participamos, especialmente nos domingos, nos ensina claramente que lá nós nos encontramos com Jesus, pois a Santíssima Eucaristia, seu preciosíssimo sangue, se doa em cada missa para nós. Querido povo de Deus, imagine só se cada fiel em toda a face da terra se aproximasse da Santa Missa com fé, com confiança, como por exemplo esse leproso do Evangelho de hoje. Quantos males não poderiam sair da vida desta ou daquela pessoa, desta ou daquela família e das mais variadas situações? Somado a isso, olhemos com grande piedade e devoção um livro que foi escrito por São Leonardo de Porto Maurício. O tema dele é Excelências da Santa Missa. Em dada altura deste livro, São Leonardo, ele cita o pensamento de alguns santos a respeito do que a missa oferece a todos os fiéis que participam com grande confiança e com grande atitude de fé. Veja só, ele diz assim: Santo Agostinho chega a afirmar que pela Santa Missa Deus nos preserva da morte súbita. Não teremos uma morte repentina quando participamos com confiança da Santa Missa. Diz ainda que Santo Agostinho continua com seu pensamento e diz: o tempo em que se assiste à Santa Missa não se envelhece. Olha só que coisa interessante, Muitas pessoas têm medo da velhice, ao que Santo Agostinho aponta. A Santa Missa nos deixa pessoas mais jovens. Continua São Leonardo com um pensamento agora de São Bernardo e afirma que se ganha mais assistindo a uma única missa do que distribuindo a fortuna própria aos pobres. São Tomás de Aquino, neste mesmo livro, apontado por São Leonardo, Porto Maurício, diz assim: uma missa encerra todos os frutos, todas as graças, todos os tesouros espalhados pelo Filho de Deus sobre a Igreja, sua esposa, no sacrifício cruento da cruz. Querido povo de Deus, veja só quantos bens cada pessoa não poderia receber quando participa de uma Santa Missa, porque lá está o Filho de Deus se doando a todos que vão até Ele. Para encerrar, lembremos que a segunda leitura de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, nos traz de fato também uma outra pessoa que alcançou uma grande benevolência de Deus em sua vida. São Paulo apóstolo, ele diz na segunda leitura de hoje que tudo aquilo que devemos fazer tem que ser para a glória de Deus. E São Paulo ainda mostra-nos o quanto é importante confiarmos na presença do Filho de Deus, pois, conforme o que ele nos ensina, podemos facilmente obter muitos bens espirituais se imitarmos
todas essas pessoas que se aproximaram de Jesus com grande confiança. Por isso, São Paulo, ao final da leitura de hoje, ele diz: sejam os meus imitadores como eu o fui de Cristo. Deus abençoe você e toda a sua família.